Alunos, tudo bem? Estou aqui gravando esse vídeo para a gente comentar um pouquinho sobre a nossa matéria aí do crescente fértil, né? Para a gente começar a falar sobre o crescente fértil, a gente tem que entender por que desse nome, né? Primeiro, aquele slide que eu mandei para vocês já mostrava um pouquinho, né? Crescente, porque o formato da região lembra muito uma lua crescente. Depois vocês pegam o slide que eu mandei para vocês, vai ficar mais fácil de entender. E fértil, porque aquela região ela vai ficar muito fértil. E é importante a gente entender, então, que essa região ela vai ser uma das primeiras no mundo inteiro onde a gente vai ter o desenvolvimento de algumas civilizações. Né? Então, para a gente começar a discutir sobre crescente fértil, a gente tem que entender melhor o que são civilizações. Para a gente entender o que é uma civilização, a gente tem que entender o seguinte: numa civilização, a gente vai ter que ter trabalho especializado. Como assim? Trabalho especializado significa dizer o seguinte: nós vamos ter nessa mesma sociedade, nesse mesmo local, escribas, nós vamos ter ali agricultores, a gente vai ter ali diversas profissões acontecendo no mesmo local. Lembra quando a gente estava falando sobre pré-história? Lá as pessoas não tinham profissão, não existia especialização. Lá todo mundo caçava, coletava ou participava da agricultura. Nesse momento, no desenvolvimento de sociedades complexas, a gente já tem uma especialização nesse trabalho. Então é importante a gente entender isso. E mais, quando a gente fala de uma sociedade, a gente tem que entender também que é uma sociedade, ela vai ter esse nome exatamente porque ela vai ter algumas características em comum. Pode ser característica religiosa, social, política, e nós vamos discutir algumas dessas características quando a gente for falar desse capítulo. Mas é importante entender que eles são uma sociedade, são uma civilização, exatamente por causa desses aspectos que a gente está comentando aí, então, né? Essas duas civilizações que nós vamos comentar hoje, na verdade, né, que é o tema do nosso capítulo, que é exatamente a região da Mesopotâmia e a região do Egito, elas têm uma ligação importantíssima com os rios, né? O Egito, ele está muito ligado ao rio Nilo e a Mesopotâmia está muito ligado ao rio Tibre e o rio Eufrates, né? Inclusive, Mesopotâmia tem esse nome porque vem exatamente de terra entre rios. Então a Mesopotâmia ela só vai florescer naquele local porque era uma terra fértil, dependente demais dos rios. E como é que funcionava? A gente vai ter nesse momento, então, alguns momentos de cheia no ano, né? Quando o rio transborda e deixa as terras extremamente férteis para o desenvolvimento da agricultura. Isso tanto na Mesopotâmia quanto no Egito. Então, são sociedades muito ligadas aos rios. Né? Alguns historiadores diziam que o Egito em si está muito ligado à questão do Nilo. O Egito é como uma dádiva do Nilo, né? Exatamente por surgir dependendo desse rio aí. Então a gente tem essas sociedades aí muito ligadas à questão da enchente do rio. E aí a gente falou nos nossos primeiros capítulos sobre também a importância de marcação do tempo. Então a gente vai ver que a sociedade da Mesopotâmia, a sociedade do Egito, eles têm que saber o período da cheia, eles têm que saber o período de plantar, eles têm que saber também o período de fazer a colheita ideal. Então por isso é importante ter um conhecimento sobre o tempo, sobre as questões naturais, por isso que a gente vai ter um desenvolvimento de um calendário também nessas duas sociedades, né? Então são sociedades já bem mais complexas do que aquela que a gente estava vendo nos nossos dois primeiros capítulos e que vão apresentar uma série de inovações tecnológicas na área da engenharia, na área, por exemplo, da astronomia e outras áreas mais, né? A matemática também, dentre outras. Então essa é a nossa introdução para a gente falar um pouquinho sobre esse início aí, né? Eu vim com uma camisa hoje especial para gravar o vídeo para vocês, né? Uma camisa que mostra um pouquinho aí exatamente sobre algumas imagens do Egito, né? Eu ia mostrar em sala de aula para vocês, mas como nós não estamos tendo aula esse período, resolvi colocar para gravar esse primeiro vídeo para vocês aqui, né? Dentro da questão aí dessa sociedade da Mesopotâmia e do Egito, é importante a gente entender também a questão da divisão social. A gente vai ter aí escalas de importância que eles se davam nessa sociedade. Na questão, por exemplo, do Egito Antigo, a gente vai ter uma pirâmide. Mandei para vocês também no slide. O faraó e sua família no topo. Aí a gente vai tendo sacerdotes, funcionários, escribas, camponeses até chegar nos escravizados. Na Mesopotâmia vai ser uma dinâmica bem parecida. Só que em vez de ter faraó, a gente vai ter o rei, a família dele, nobreza, camponeses, escravizados, dentre outras coisas. Aqui eu só quero citar para vocês uma coisa que é extremamente importante, né? Que é o seguinte: no Egito, a gente vai ter uma sociedade mais centralizada, a gente vai ter um Estado com E maiúsculo de fato. Né? O que isso significa dizer? Que o Egito ele vai se unificar. A gente vai ter diversas cidades naquela região do Baixo e do Alto Egito que vão ser controladas pelo mesmo faraó. Diferente do que vai acontecer na região da Mesopotâmia. A região da Mesopotâmia, a gente vai ter cidades-estados. E esse conceito ele é muito importante, não só para a Mesopotâmia, mas também para vocês entenderem quando a gente for falar sobre Grécia. Né? Isso significa dizer, gente, que as cidades elas são meio independentes. Cada cidade vai ter o seu governador, cada cidade vai ter o seu Deus próprio, cada cidade vai ter sua forma de organização.
Óbvio que vão ter coisas que vão ser iguais a todas as cidades, mas vai ter muita coisa diferente. E aqui já também um outro dado importante para a gente comentar é o seguinte: nessa época a gente vai ter o desenvolvimento, dentre outras coisas, da religiosidade mais aguçada nesses povos, né? E esses povos são povos politeístas, diferente dos povos atualmente, diferente principalmente dos povos de hoje em dia. A gente tem alguns povos politeístas ainda, mas a maioria hoje em dia é monoteísta. Politeísta significa povos que acreditam em vários deuses, né? Então eles acreditavam em deuses relativos ao mar, ao ar, enfim, eles vão ter Deus para tudo quanto é coisa que vocês forem pensar. A gente vai discutir mais sobre isso depois, né? Tanto na Mesopotâmia, nas diversas cidades e estados da Mesopotâmia, quanto também a gente vai ter aí no Egito, beleza? Então é importante a gente dizer isso, que na Mesopotâmia a gente vai ter cidades-estados que são autônomas, que são independentes, que vão se organizar da maneira que elas preferem, enquanto no Egito a gente vai ter aí um estado mais centralizado, o faraó comandando de cima para baixo toda essa região aí, né? É importante lembrar, então, já que a gente está falando que a Mesopotâmia ela não vai ser um estado só, vai ser cidades-estados, a gente vai ter vários povos vivendo ali também, né? Exemplo, a gente vai ter ali os sumérios, a gente vai ter os acadianos, assírios, os amoritas, os caldeus, que vão compor e vão controlar aquela região. A região da Mesopotâmia, inclusive, ela é uma região que vai acontecer muita guerra, muito conflito, né? É uma região que ela era mais exposta, vamos dizer assim, o que facilitava invasões. Esses povos eles entravam muito em conflito uns com os outros para tentar dominar toda aquela região. No Egito a gente vai ter confronto também, só que a gente vai conseguir ter um estado mais centralizado, mais forte, né? Onde o faraó ele vai conseguir exigir ali de toda a região do Egito pagamento de impostos, que as pessoas exerçam os trabalhos que elas precisam, dentre outras coisas, né? Então, para a gente começar a nossa discussão, acho que esse vídeo vai falar isso. Para a gente encerrar hoje, eu vou mostrar para vocês uma página do livro de vocês, a página 34, 35 do livro didático, para a gente pensar um pouquinho, ó. Só um pouquinho até focar a imagem aqui, ó, para vocês conseguem ver tudo. Nessas duas páginas, a gente consegue ver a representação de como as pessoas trabalhavam e viviam na região da Mesopotâmia e também na região do Egito. E aí, para a gente falar um pouquinho sobre essa imagem aí, é importante a gente pensar, quem está sendo representado aí? Quais são as pessoas que estão sendo representadas? São trabalhadores? Que tipo de trabalho está sendo mostrado? Né? O que está sendo produzido? Isso aí já é diferente do que a gente viu lá no nosso capítulo sobre Neolítico, Paleolítico. Bom, pessoal, então só para a gente continuar falando um pouquinho sobre essas duas imagens aí, são imagens que representam então esses trabalhadores no Egito e na Mesopotâmia desenvolvendo trabalhos diversos. A gente vai ter aí membros do exército, a gente vai ter aí construtores, agricultores, a gente vai ter pessoas fazendo diversas atividades aí nessa região. Eu acho que é legal dizer para vocês também que as mulheres vão ter um papel bem diferente na região da Mesopotâmia e do Egito. Enquanto na Mesopotâmia as mulheres elas estão mais ligadas aos afazeres domésticos, a cuidar da casa, da família, no Egito é um pouco diferente. As mulheres elas têm uma possibilidade de ascensão social, elas têm uma possibilidade de fazer outros tipos de atividades, como atividades comerciais, atividades, elas tinham propriedade, por exemplo, em alguns casos até mesmo herdavam o trono. Cheguei a comentar com vocês também no slide sobre a mais famosa faraó de todas, que era a Cleópatra, né? Então a gente vai ver que nessas sociedades que estão surgindo nesse momento aí da história da humanidade, a gente vai ter algumas coisas que são semelhantes, algumas coisas são bem diferentes, né? Então eu acho que é importante a gente pensar um pouquinho exatamente nesse desenvolvimento dessas sociedades que estão muito ligadas aos rios e que vão começar a estabelecer aí então esse conceito de civilização, uma sociedade então organizada politicamente, que vai ter sua própria religiosidade e que vai tentar organizar sua sociedade também em camadas, desde as pessoas mais ricas até as pessoas mais pobres, chegando até mesmo nos escravizados. Nós vamos comentar mais isso nos próximos vídeos, tá? Quem tiver alguma dúvida ou algum questionamento, bota nos comentários aí do vídeo, ou então pode mandar no meu e-mail que eu deixei naquele outro primeiro vídeo, tá? Façam isso pra gente conseguir também dar sequência às nossas aulas aí, para eu poder entender até onde vocês estão indo, o que vocês estão conseguindo entender, o que tá complicado de fazer aí, beleza, meninos? Vou ficando por aqui então, né? Até a próxima aula aí, até o próximo vídeo, e vamos levando aí. Tchau pra vocês.